Que alegria ter você aqui de novo na nossa aula de introdução à teologia sistemática. Tem sido uma caminhada maravilhosa em conhecer esse Deus que escolheu se revelar, escolheu se relacionar conosco. É muito edificante, através do estudo da palavra, perceber que Deus planejou todas essas coisas. E hoje nós vamos dar continuidade sobre a doutrina de Deus. Na aula passada nós falamos sobre os aspectos da Trindade. Sabemos que é um assunto complexo, que pouca coisa se pode falar assim, né, com muita propriedade, sem ficar com medo de cometer erros, porque é um assunto que transcende o nosso entendimento. Então, nós precisamos ter humildade de compreender aquilo que Deus revelou. Hoje nós vamos falar sobre quem Deus é, sobre os seus atributos. Nós podemos definir que Deus ele pode se caracterizar de diversas formas, né? E se debruçar sobre as características dele é fundamental para o estudo da doutrina de Deus. Compreender quem ele é tudo que é possível para nós, para que nós nos relacionemos com ele da melhor forma. Definir quais são os seus atributos é fundamental nesse íntimo relacionamento com Deus. Está diretamente ligado com a forma com que ele se distingue de nós e com que ele se identifica conosco. Você deve lembrar que nós falamos sobre as formas que a teologia define com relação a conhecimento de Deus, sobre o caminho de negação, sobre o caminho de eminência e sobre o caminho de afirmação. E é justamente sobre isso que os atributos de Deus falam, né? Conhecer os atributos de Deus é justamente definir a forma com que podemos conhecê-lo. Na verdade, essa é a temática principal da doutrina de Deus. As outras coisas relacionadas à doutrina de Deus são mais curiosidades, coisas que precisamos conhecer, que vai de alguma forma dizer quem Deus é, mas quando falamos da Trindade e quando falamos dos atributos de Deus, estamos falando dos pontos centrais da doutrina de Deus e o que torna a doutrina de Deus algo essencial no estudo da teologia sistemática. Precisamos fazer uma distinção quanto aos seus atributos, né? Primeiramente, o Senhor, ele, em sua maravilhosa graça, tornou possível ser transferido para nós, inclusive desde a criação. Quando Deus ele disse: façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Ele está dizendo que existem atributos que são possíveis se comunicar a nós, porque ele está criando seres que são parecidos com ele. Então existem coisas que foram transmitidas desde a criação para nós. E também existem atributos que não podem ser transferidos, porque são atributos que caracterizam ele como Deus e que o distinguem de nós, que são os atributos incomunicáveis. E são deles que nós vamos começar falando, sobre aquilo que o distingue de nós. Deus ele possui características que o tornam único. É por isso que a teologia define que Deus não pode criar outros deuses, pois o resultado seria uma criatura, e uma criatura não teria como ser independente, eterno, sempre eterno e imutável. Deus ele é simples, ele não é dividido em partes, ele não pode se separar, ele não é uma parte Deus, uma parte santidade, outra parte onipotência, outra parte imutável. Ele é um todo, ele é totalmente santo, totalmente onipresente, totalmente onipotente, totalmente imutável. Sendo assim, toda a sua onipotência é santa e toda a sua onipresença também. Então as características dele são concretas e não divisíveis, né? A sua imutabilidade também é santa. Os atributos incomunicáveis de Deus tratam de coisas que o distinguem em sua concretude. Ele é um ser altamente firme e sem mudar, pois ele é perfeito.
Os atributos de Deus estão diretamente ligados com a sua aceidade. A principal diferença que afirma a sua supremacia, onde criaturas são derivadas, condicionadas e dependentes. E o Senhor, ele é totalmente independente, ele não depende de nada, ele é constituído do ser em si mesmo e não deriva de nada. Inclusive, Deus é o único que é capaz de ser em si mesmo e de criar a partir de nada, o que vai se chamar de ex nihilo, onde ele é o único ser capaz de criar a partir do nada. Tudo que nós criamos e tudo que nós fazemos é com base na mistura de coisas. Nós juntamos coisas, conhecimentos, e aí nós formamos as coisas. Mas criar coisas a partir do nada é algo que é único de o ser divino, do nosso Deus. Atos capítulo 17, versículo 28 diz o seguinte: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos seus próprios poetas, somos dependência dele. Deus, ele é um ser ativo na criação. Ele não foi um Deus que criou todas as coisas, deu corda e deixou as coisas se moverem. Não, ele se relaciona. Ele mexe na criação, ele move segundo a sua vontade. E nós dependemos dele. Ele é quem mantém o universo existindo, a criação existindo. Se nós tirássemos Deus da história, nada se sustentaria, porque ele criou e ele também sustenta todas as coisas. Dentro da aceidade, nós podemos definir alguns atributos. O primeiro que eu quero falar é sobre a eternidade. Deus, ele é eterno. Seria um equívoco afirmar que Deus ele é autocriado, como algumas pessoas vão dizer. Não tem como ele ser autocriado, pois nunca houve um tempo que ele não existiu e nunca vai haver um tempo em que ele não exista. Ele é o que alguns vão chamar de sempre eterno. Ele é um Deus incriado. A palavra fala que em recebermos a vida eterna, mas ela é eterna a partir de um ponto. Nós somos criados e quando recebemos a vida eterna que provém de Jesus e do seu sacrifício, aí nós viveremos na eternidade com ele. Mas houve um princípio. Com Deus é diferente. Ele sempre existiu. Ele é sempre eterno. O salmista no Salmo 92 vai dizer o seguinte: antes que os montes nascessem, antes que formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então Deus, ele sempre existiu e sempre irá existir. O segundo atributo que eu quero tratar com vocês é sobre a onipotência de Deus. Deus pode fazer qualquer coisa, estando limitado apenas a si mesmo, entendendo que ele criou todas as coisas, inclusive as regras pela qual o mundo funciona. E essas regras estão diretamente ligadas com o caráter dele. Por isso que seguir aquilo que Deus ordenou é nada mais do que responder à forma com que ele criou, porque ele criou um mundo com base nas suas regras, com os objetivos que ele tinha. Gênesis 17, no versículo 1, vai dizer o seguinte: quando Abraão estava com 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Em hebraico seria: eu sou o El Shaddai. Seja fiel a mim e tenha uma vida íntegra. Então ele é capaz de mudar qualquer coisa segundo o seu propósito. O próximo atributo é a onisciência, onde Deus conhece tudo a respeito de tudo. Ele sabe do passado, do presente e do futuro. Ele sabe das ações, dos pensamentos, das atitudes, das palavras, antes mesmo delas serem professadas, porque ele nos conhece no nosso íntimo e não de forma externa. Ele conhece todas as coisas. Hebreus 4:13
vai dizer: nada em toda a criação está escondido de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos seus olhos, e é a Ele que prestamos conta. O próximo atributo é a onipresença. Seja no plano físico ou espiritual, não há um lugar que ele não esteja presente. Nós já tratamos em aulas anteriores em afirmar que Deus ele não é físico, ele é espírito. Então ele pode estar em qualquer ambiente, em todos os ambientes. O universo não o contém, mas sim o universo está contido nele. Por isso ele é capaz de estar no universo e além, em qualquer ambiente. O salmista, no capítulo 139, do versículo 7 ao 12, vai dizer o seguinte: é impossível escapar do teu espírito, não há como fugir da sua presença. Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali tua mão me guiará, a tua força me sustentará. Eu poderei pedir à escuridão que me escondesse e a luz ao meu redor que se retornasse à noite, mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti. Para ti, a noite é tão clara como o dia. Escuridão e luz são a mesma coisa. Ou seja, não há como se esconder, não há como esconder nada do nosso Pai. O próximo atributo é a imutabilidade. Deus ele não muda, pois ele é eternamente quem é. Ele é incapaz de mudança ou alteração, até porque ele é soberanamente perfeito, ele não comete erros. Então não há necessidade dele mudar. Números capítulo 23, versículo 19 diz que Deus não é homem para mentir, nem ser humano para mudar de ideia. Alguma vez ele falou e não agiu? Alguma vez prometeu e não cumpriu? E isso é uma certeza que nos alegra, por saber que temos um Deus que é fiel e fiel à sua palavra, pois ele não muda. Por isso, temos um Deus digno de honra, glória e louvor. Deus é um ser transcendente, ou seja, ele ultrapassa os limites da normalidade. Talvez por isso, às vezes, é difícil compreender certas coisas que são aspectos característicos dele, porque ele está acima da nossa noção de realidade. Ele é aquele que é o próprio poder em si, eternamente, e que criou todas as coisas. Sendo assim, ele é digno de honra, glória e de louvor, e somente a ele devemos obediência e adoração, como partes dessa criação. Eu quero finalizar os atributos incomunicáveis de Deus lendo o versículo de Apocalipse 4:11, que diz o seguinte: tudo és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber glória, honra e poder, pois criastes todas as coisas, e elas existem, porque as criastes segundo a tua vontade. Glória a Deus pela vontade de Deus de criar tudo quem nós somos e tudo que temos. Agora eu quero me debruçar sobre os atributos comunicáveis, aqueles que nos relacionam com Ele. Deus escolheu dividir coisas conosco, dividir atributos divinos conosco, desde a criação, como eu já falei. Ele escolheu criar uma geração, um povo, uma criatura que é semelhante a Ele. E é o que torna possível que a gente se relacione e que a gente se identifique com Ele. Senão ele seria um Deus muito distante. É assim que Paulo descreve em Efésios 5, 1 e 2. Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Somente pela forma com que Ele nos criou, sendo capaz de ter atributos que Ele tem, é que nós podemos imitar o Senhor e se tornar mais parecido
com Ele à medida que o Espírito Santo age em nós. O primeiro atributo comunicável que eu quero tratar é quanto à sua santidade. Vemos claramente a Escritura descrevendo Deus como sendo santo. Ele está na natureza do caráter dele. Podemos olhar para a santidade dele e levar em conta duas coisas. Primeiro, no que se refere à sua grandeza e à sua transcendência. Sob essa perspectiva, a santidade dele ela é incomunicável, pois ela está acima de qualquer coisa no universo. Mas quando pegamos outra característica, outro caráter da santidade dele, quanto à sua pureza, que leva em conta a absoluta excelência ética e moral, nesse caso podemos ser como Deus. Inclusive, somos incitados a ser santo, como ele é. Em Levíticos 11:44, em 1 Pedro 1:16, nós vamos ser chamados a ser santo como ele é. E é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que trabalha como agente da obra redentora que nos santifica. Através do sacrifício de Cristo, somos capazes de ser renovados pelo Espírito Santo, a fim de nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo. Esse é o processo contínuo que se finda na glorificação, quando enfim poderemos ser totalmente santos e purificados de todo o pecado e ser como Deus, santo, perfeito. E assim poder se relacionar de forma completa e plena. O próximo atributo comunicável que eu quero trabalhar com vocês é sobre o amor de Deus. A palavra fala em 1 João 4:8 e também no versículo 16 que Deus ele é amor, ou seja, não só pratica o amor, mas é a própria personificação do amor. E é esse atributo que pode ser imitado. Por isso, voltando para aquele versículo que lemos agora há pouco, de Paulo, em Efésios 5:2, ele diz: vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. É porque Deus é amor e Ele nos amou e Ele passou esse atributo para nós, e por causa do sacrifício de Jesus podemos amar também. O próximo atributo que eu quero tratar é sobre a bondade de Deus. Jesus afirma a supremacia da bondade de Deus em Marcos 10, do versículo 17 ao 18. E Paulo ele cita os Salmos afirmando que diante da nossa situação caída, somos incapazes de refletir esse caráter de Deus. Contudo, Paulo ele também vai declarar lá em Gálatas, capítulo 5, no versículo 22, onde ele vai falar sobre os frutos do Espírito, que podemos produzir bondade através da ação do Espírito Santo. Vamos ler esse versículo. Gálatas 5:22 diz: mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Ou seja, através da ação do Espírito, podemos receber esse atributo comunicável que Deus tem. O próximo atributo que eu quero tratar é sobre a justiça e a retidão. E com relação à justiça, é importante nós entendermos o conceito das Escrituras de justiça. Porque a justiça nas Escrituras está diretamente ligado à retidão, ao caráter de retidão que o Senhor é. O Senhor ele é justo. Então, isso é algo íntimo do caráter dele. Neste ponto, nós precisamos distinguir a justiça interna da justiça externa, pois a retidão externa de Deus sobre nós está envolvida em misericórdia e graça, que é revelada na obra salvífica de Cristo. Se não fosse por essa misericórdia e essa graça, a justa ira de Deus viria sobre nós, mas por causa do sacrifício de Cristo, que é sem nenhum merecimento, não é uma obrigação divina, mas é um ato espontâneo do Senhor, ele aplica a sua justiça em seu Filho.
e assim somos declarados inculpáveis. Não temos mais culpa, pois a culpa foi colocada sobre seu filho. A justiça foi feita sobre seu filho. Jesus declara que não há como a árvore má dar fruto bom. O fruto bom procede de uma árvore boa, lá em Mateus 7, 17 e 18. Da mesma forma, o Senhor sempre vai agir segundo o seu caráter, sempre produzindo o que é bom. Não há como vir algo ruim de Deus. E tudo que vem de Deus é bom. Sendo assim, podemos produzir justiça e retidão se o Espírito do Senhor mudar o nosso interior. Olha o que é que Miqueias escreveu no capítulo 6, versículo 8. Ó povo, o Senhor já lhe declarou que é bom, e o que ele quer de você, que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Somente por causa desse amor misericordioso de Deus, podemos ser justos diante dele e praticar essa justiça. O último atributo comunicável que eu quero tratar é sobre a sua sabedoria. Deus não é descrito apenas como sábio, mas como todo sábio. É importante agora fazermos uma distinção entre sabedoria e conhecimento, pois em nossos tempos parecem ser sinônimos, mas quando tratamos da palavra, quer dizer algo muito mais além do que conhecimento. Sabedoria revela uma vida piedosa. Deste modo, somos chamados a viver de maneira que agrada a Deus. E isto é ser sábio. Mais uma vez, precisamos olhar para dentro e perceber que existem coisas que estão ligadas à nossa natureza caída, que nos incapacita de cumprir a vontade de Deus e de ter sabedoria e produzir sabedoria. Por isso precisamos mais uma vez clamar a Deus, que o Espírito Santo haja em nós, que Deus ilumine a nossa mente para que possamos produzir sabedoria. Olha o que Tiago vai falar em capítulo 1, versículo 5. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso e receberá. Ele não repreenderá por pedirem. Eu acho que assim, o que de mais importante precisamos aprender sobre a aula de hoje é que Deus, ele é um Deus supremo, maravilhoso, que existem coisas que o caracterizam como Deus único, supremo, mas existem coisas que Deus, em sua misericórdia e em sua graça, escolheu transmitir para nós através do Espírito Santo agindo em nós, mostrando a obra redentora de Cristo, e assim podemos frutificar esses atributos que Deus resolveu comunicar para nós. Eu espero vocês na próxima aula, onde nós vamos finalizar o assunto de doutrina de Deus, onde nós vamos falar sobre a vontade de Deus para nós. Será um prazer receber você. Eu espero que você esteja conseguindo estudar, conseguindo acompanhar, e qualquer dúvida nós estamos à disposição para tirar e conversar e conhecer e se relacionar cada vez mais com esse Deus maravilhoso. Deus abençoe e até a próxima aula.